O que tem aí que a gente não sabe do Operário, que é um dilema aqui para nós? Ninguém sabe exatamente como é o Operário, o que vai encontrar, questão de ambiente, gramado, iluminação, tudo isso repercute, sabe, o time grande de Série A vai jogar contra o Operário, que a galera praticamente muitos não ouviram falar, apesar de que jogaram. O Grêmio tem poucos jogos, né? Acho que tem 2 jogos com o Operário, se não me engano, na história. E aí eles. Tá todo mundo querendo saber, entendeu? Aí vamos começar por essa parte do ambiente, depois a gente vai na parte dos jogadores aí pra gente comentar um pouco. Não, tranquilo. Então, o estádio aqui é um estádio muito bem cuidado, né? Até se tem essa impressão aí de que o interior, os campos são ruins, né? Aquele clima hostil. Na questão do gramado também, o gramado está muito bom. A gente teve uma troca da grama de inverno aqui, logo que o Operário foi eliminado do Campeonato Paranense, já iniciaram essas obras da grama de inverno, então o gramado ficou muito bom. Até no jogo contra a Ponte, que foi o primeiro que o Operário fez em casa, o gramado ainda não estava no seu 100%. Até o pessoal da diretoria comentou conosco que precisava de mais uns 3 ou 4 dias para ele ficar na condição ideal. Então, agora ele está na condição ideal. Inclusive, a gente acompanhou hoje a entrevista coletiva que foi no estádio e a gente pôde ver isso em loco. O gramado está muito bom, não vai ter aquela desculpa da bola quicar, do morrinho artilheiro. O gramado está muito bom. A iluminação do estádio melhorou muito nos últimos anos. É óbvio, não é uma iluminação da Arena do Grêmio ou de um estádio de Copa do Mundo, mas é uma iluminação muito boa e que não deve em nada aos adversários do Operário na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, as condições do estádio são muito boas. É claro que no ambiente do estádio é diferente dos estádios maiores, né? A arquibancada é muito próxima ao estádio, né? Muito próxima ao campo de jogo. Por exemplo, atrás do banco de reservas, que é o que nós chamamos aqui de setor ouro, não tem divisória, não tem alambrado ou divisória ou algo do tipo. Então, o torcedor fica realmente no cangote ali do banco de reservas do time adversário, do árbitro, quando o árbitro vai para o VAR. Então, é um ambiente diferente, é um ambiente mais próximo, é um caldeirão. Não à toa, nós vamos falar do campo daqui a pouco, mas não à toa o Operário defende uma invencibilidade de 14 jogos sem perder aqui no estádio de Germano Krieger. 14 jogos, apesar de que perdeu para o Náutico, né? Eu assisti o jogo exatamente para conhecer um pouco mais do Operário. O Náutico foi com uma estratégia um pouco diferente do que eles normalmente jogam, né? Eles resolveram propor o jogo, né? Jogar em cima do Operário, em cima dos erros. E eu não sei como é que tá, se eles estavam desfalcados, entendeu? Eu não sei se contra o Náutico tinha desfalque, que pode ser que tenha dado essa diferença até de qualidade. E o gramado lá não era tão bom assim, pelo que a gente viu, né? Para te ver, a informação que chega que tem dúvidas, né? São 3 dúvidas que eu estou pensando aqui no time que jogou contra o Náutico. Tem alguma diferença aí do time que jogou com o Náutico? Tem desfalque? Teve alguém que foi poupado? Como é que tá? Então vamos lá, com relação ao jogo do Náutico, dos jogadores que vinham atuando, né, na base do Operário, não teve desfalque. Por quê? Porque o Claudinei repetiu a escalação nos 3 jogos. Então, Tombense, Ponte Preta e Náutico foi exatamente a mesma equipe. Alguns jogadores são desfalque desde a estreia, como por exemplo o Silvinho, que chegou de São Bernardo, fez um bom Campeonato Paulista pelo São Bernardo, também revelado na base do São Paulo. O Silvinho veio para ser uma opção pelas beiradas, que o Operário tem alguns problemas. O Marcelo, que é um jogador bastante conhecido aqui do torcedor, que foi revelado no Volta Redonda, depois veio para o Operário Ferroviário, é um dos xodós da torcida. O Marcelo se machucou pouco antes da estreia, deve retornar na partida contra o Grêmio. É o favorito para uma mudança que a gente está intuindo aí que o técnico Claudinei Oliveira vai fazer nessa equipe do Operário Ferroviário. Aí você tem o Giancarlo, jogador que inclusive jogou muito tempo no Rio Grande do Sul, jogou no Caxias, jogou no São Luís de Juí também, isso, que está voltando de lesão, o Giancarlo. O Leandrinho, que passou pelo Botafogo, jogou no futebol mexicano também, está voltando de lesão. E também o Rafael Waller, que foi lançado pela Portuguesa Santista, estava no Mirassol, ficou no banco no jogo contra o Grêmio da Copa do Brasil, voltou ao Operário, ele estava emprestado. Esses 3 jogadores estão voltando de lesão, não devem ser titulares. Podem ser que fiquem no banco. Agora, com relação às mudanças no time titular, por que tem esse monte de dúvida aí, Léo? Porque o técnico Claudinei Oliveira, depois do jogo contra o Náutico, na entrevista coletiva, deixou claro 2 situações, de que faria mudanças na equipe
e que não estava descartado povoar mais o meio-campo. Porque hoje, como o Operário joga? Você assistiu o jogo contra o Náutico, viu. Não a condição ideal, mas viu como o Operário joga. Com um volante, que é o André Lima, 2 jogadores de mais saída, o Fernando Neto e o Javier Reina, e 3 atacantes. O Tomás por um lado, o Felipe Garcia pelo outro, e o Paulo Sérgio centralizado. Então, em cima disso, a gente imagina que ele vai sair do 4-3-3 e ir para o 4-4-2. Se ele for para o 4-4-2, a tendência é que o Tomás deixe o time. Por quê? Porque o Felipe Garcia é um jogador que pode fazer a função de segundo atacante. Inclusive, ele já jogou de 9 até com o Operário Ferroviário. Se destacou no Brasil de Pelotas, quando jogou no Brasil de Pelotas de camisa 9 também. Ele é o do Felipe do Brasil, tá? Eu sei exatamente, quem é. Exatamente. Então, ele se destacou no Brasil de Pelotas jogando como 9, então ele poderia ser um segundo atacante ao lado do Paulo Sérgio. Aí o Marcelo entraria nesse meio campo para dividir a armação das jogadas, para o Javier Reina não ficar tão sobrecarregado e o time povoar mais o meio campo nessa lógica que o Claudinei Oliveira colocou. E tem mais uma dúvida aí também, Léo, que está se falando muito dos bastidores, que seria uma possível entrada do alemão, zagueiro, que jogou no Avaí a última temporada da Série B do Campeonato Brasileiro, é um jogador da confiança do técnico Claudinei Oliveira. E por quê? Porque o Operário tem na sua dupla de zaga os únicos 2 jogadores de linha que jogaram os 90 minutos, os 3 jogos. Então, tanto Renier e Thales não saíram nem contra o Tombense, nem contra a Ponte e nem contra a equipe do Náutico. Então, pode ser que tenha uma mudança aí, porque o Operário joga no sábado contra o Sampaio em São Luís do Maranhão. Então, é uma viagem com uma logística bastante complicada. Então, existe essa possibilidade de mudança na dupla de zaga que não vem agradando o torcedor nesses últimos jogos, aí, especialmente nesse jogo contra o Náutico, que algumas oportunidades ali eles bateram cabeça e o torcedor ficou muito na bronca, né, Léo? Porque o Operário tomou 2 gols de um time que não marcava há 5 jogos, que era o Náutico, estava 6 jogos sem vencer, e o Miltinho e o Luiz Felipe, que fizeram os gols, estavam há mais de 1 ano sem fazer gol. Então, assim, o torcedor do Operário ficou muito na bronca por causa desse combo aí de situações da partida contra o Náutico. Fala-se muito até na nossa imprensa que todos os times vão fazer uma Copa do Mundo contra o Grêmio. Muitos falam, e até eu ia te perguntar se vocês também vê dessa forma. É o Grêmio e mais 3 para subir? Ou vocês também analisam que não, o Grêmio é só mais um candidato? Olha, inclusive eu falei isso para companheiros aí de imprensa que eu tive a oportunidade de conversar, que também acompanham o Grêmio, de que a gente, acompanhando a Série B, sabe que é muito difícil fazer qualquer tipo de projeção de quem vai subir, né? De quem serão os 4. Mas mesmo assim, o Grêmio sempre foi colocado como um candidato não só ao acesso, mas como um candidato ao título. Porque como a gente enxerga daqui, Léo? Geralmente um time, quando é rebaixado da Série A, ou ele é muito fraco tecnicamente, é muito pobre tecnicamente, ou ele é muito pobre financeiramente, está com problemas financeiros, está com várias dívidas, enfim. E ao que nos parecia à distância, o Grêmio não tinha nenhuma coisa nem outra. Era um time que tinha uma qualidade técnica razoável, não para cair, e também tinha uma saúde financeira boa. Então, em cima disso, né, um time que caiu mais ou menos estruturado, poderia subir com o pé nas costas. Até a gente fez algumas comparações aqui do Corinthians, quando caiu, do Palmeiras, quando caiu a primeira vez, que sobrou na Série B, enfim, mas sabendo, obviamente, que a Série B é muito difícil, que o Grêmio não teria essa facilidade. Até sobre essa questão da Copa do Mundo que você falou, Léo. Fazer Copa do Mundo, né? Hoje, na entrevista coletiva, tanto o Vanderlei como o Arnaldo comentou, o Vanderlei goleiro, o Arnaldo lateral, comentaram sobre isso, mas tentaram minimizar um pouco. Agora, fato é que o Operário, para o torcedor do Grêmio que não acompanha muito o Fantasma, como é conhecido o time aqui de Ponta Grossa, o Operário cresce nos jogos contra os ditos grandes. Ano passado, na Série B, o Operário venceu o Vasco aqui em Ponta Grossa, venceu o Botafogo aqui, que foi campeão da Série B, e venceu também o Cruzeiro. Fora de casa, venceu o Vasco, empatou com o Cruzeiro e só perdeu para o time do Botafogo, que foi um jogo muito duro lá no Rio de Janeiro, que foi o jogo, inclusive, que selou o acesso do Botafogo para a primeira divisão. Até vou te perguntar, a folha do Grêmio é 10 milhões e 800 mil reais mês. O Cruzeiro baixou para 1,100. O Ronaldo até que anunciou que ele não vai pagar mais do que isso. Hoje o Cruzeiro é um orçamento de Série B, né, Léo? O Cruzeiro é um time hoje que está na realidade da Série B, né? Você falou da folha, Léo, do Operário, a gente obviamente não tem acesso aos números oficiais aqui, mas se fala do Operário Ferroviário no último ano, se falava num orçamento total do time na casa dos 21 milhões anuais, esse orçamento total, contando tudo.
né? E aí se fala que o orçamento salarial representaria aí 50%, 60% deste valor total aí do orçamento do Operário. Então a gente está falando aí, Léo, praticamente um pouco menos de 1 milhão por mês de salário do Operário Ferroviário. Mas existe uma austeridade muito grande aqui em relação à questão salarial. Você tem, dá para contar nos dedos, se tiver jogador que recebe 3 dígitos aqui de salário no Operário. Jogadores que tiveram propostas para salários maiores, o Operário não entrou em leilão, como foi o caso do Pimpão, que foi para o Remo, como foi o caso do Leandro Vilela, que foi para o Guarani. Ano passado, o Ricardo Bueno, que fez uma falta danada para o Operário, que foi para o Juventude, foi importante na permanência do Juventude na Série A do Brasileiro, né? E aqui ele estava muito bem. O torcedor até sente hoje muita falta do Ricardo Bueno, e mesmo ele não estando aqui, ele assombra o Paulo Sérgio, que é o titular hoje da posição, que está sem marcar aí há 7 jogos, viu, Léo?